Olá, sou Edilene Geres, tudo bem? Uma grande questão que tem sido muito discutida atualmente é a questão da alfabetização e do letramento. Então, estou aqui hoje para falar um pouquinho com vocês sobre atividade de memorização. Uma pergunta que sempre aparece, sempre são questionados, a questão de não posso oferecer atividades de memorização para meu aluno. A questão não é essa. A questão aí trata-se também, nos remete a um método de alfabetização. Nós temos vários métodos de alfabetização e um deles é o silábico. Esses dias eu fiz um post até sobre um livro que trata sobre isso, que é a nossa querida Magda Soares. Nesse livro ela discute um pouco sobre os métodos de alfabetização. E a memorização está muito ligada a essa questão da família silábica. Então, o método silábico é um método que foi muito utilizado, ainda vemos algumas utilizações nesse sentido, e é um grande questionamento. Eu não posso ensinar a memorização. A memorização, em qualquer âmbito da aprendizagem, ela cabe, mas no momento adequado, assim como as outras coisas. Uma questão que eu tenho dito aqui, repito, é como nós vamos ensinar é o mais importante do que o que. Então, como é ensinado? Então, como essa memorização ela é apresentada para a criança e em que momento? Voltando na questão da família silábica, é uma questão da memorização que se trabalhou muito tempo, eu fui alfabetizada assim, e o que os teóricos nos dizem, isso não é opinião e avaliação minha, tá? Então, o que nos trazem é que a questão da memorização, você deixa de trabalhar com as crianças, com os alunos, outras questões muito mais amplas e profundas que vai remeter a alguns problemas de ensino-aprendizagem nas outras séries seguintes, lá no decorrer de quarto e quinto ano, quando nós vemos crianças que não sabem decodificar e interpretar, ou só decodificam, mas não interpretam. Porque não é simplesmente decorar. E o método silábico, basicamente, trabalhou-se assim. Ensinava-se uma letra, uma consoante, na verdade, juntamente com uma vogal e unia-se e temos uma sílaba. Só que só mostra uma estrutura silábica. Nós temos várias estruturas. Essa é consoante e vogal. É a sílaba simples que nós chamamos. E nisso se remetia a todas as letras. Então, eu ensinava babebi, bobu, dada de Dudu, eu até fiz aqui para vocês, e isso se repetia. Então, eu tinha um padrão, e esse padrão se repetia em todas as outras letras do nosso alfabeto, formando a sílaba simples, e entendia-se e acreditava-se que eu unia duas sílabas simples, eu formava uma palavra, e onde nós trabalhava-se muito tempo com os pseudos textos, que não fazia sentido algum, né? Então, só junção de sílabas. Esse é um problema do método de silábico com memorização. Memorizar apenas as sílabas não quer dizer que o aluno aprendeu, porque quando ele aprende, ele precisa usar isso de maneiras diferentes e adequadas ao que ele precisa naquele momento. E quando ele não aprende, ele memoriza, ele não consegue fazer essa articulação. Ele usa sempre no mesmo padrão. Esse é um grande problema da memorização em qualquer sentido. E na família silábica isso também acontece. Então, por exemplo, aqui, ó, eu pedi para um aluno escrever janela, ele escreveu ganela. Pedi para escrever sabonete, ele escreveu cabonete. O que isso tem a ver com memorização? Acredita-se que esses erros, além da ortografia, pode estar ligado à memorização, à simples memorização das famílias silábicas. Porque a criança não compreendeu, que eu tenho dito tanto aqui, a importância da consciência fonológica. A criança, nesse caso, pode ser que ela está com um problema de som da fala e ela não consegue diferenciar e ela se remete à escrita naquela família silábica que foi apresentada. Então, ela vai dentro daquela memorização buscar o que ela pode por ali, mas ela não reflete sobre o som. Ela não consegue associar o grafema-fonema, letra-som, e os problemas da fala interferem na escrita, nós bem sabemos disso. Então, esse erro pode ser recorrente, sim, de um problema de sonoro, de fono, de articulação do som das palavras, que a criança se remete apenas à memorização e ela vai buscar na referência da família silábica que ela memorizou e foi apresentada.
Como isso ocorre? Então vamos lá. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Nós ensinamos e repetimos esse padrão silábico em todas as letras, como eu disse. Por exemplo, aqui, quando nós vamos ensinar ou apresentar essa família silábica ao aluno, nós falamos lá, lé, li, ló, lu. E ele lê, esqueci de um acento aqui, ó. Ele lê aberto, lá, lé. A vogal, nesse caso, ela é apresentada sonoramente aberta. Mas dentro da nossa língua, nós temos outros padrões e outras escritas. Que, se a criança não perceber e não identificar sonoramente a palavra, ela pode cometer erros, como eu disse lá no exemplo que nós vamos chegar lá, eu vou explicar qual é aquele erro. Por exemplo, se eu ensino lá, lé, li, ló, lu para o meu aluno, ele memoriza isso e não reflete sobre o som, e nós não fazemos um trabalho junto com a família silábica, essa consciência fonológica. E eu peço para ele escrever leite. Eu escrevo leite ou escrevo leite? O som, nesse caso da vogal, ele não é aberto, ele é um som fechado. E aí está um grande problema. Porque pode depois entender que a criança tem dificuldade de aprendizagem, mas ela não tem, ela tem um problema de som, de fala. O lê do leite, ele é fechado. Então eu ensino lá, lé, li, ló, lu. E peço para a criança escrever lobo. Ela vai no ló. Ló não é ló de lobo. O lô é fechado, mas é a mesma representação gráfica do ló. Só que a pronúncia e o som da fala na consciência fonológica é um som aberto, um som fechado. Louco, por exemplo, loucura. A criança vai buscar onde? Na família silábica que foi memorizada, ló, lá, lé, li, ló. Então, tem que se apresentar as formas sonoras, não só gráficas. Porque a gente apresenta normalmente uma só. E esse é um grande erro. Quando a criança não identifica, ela fica procurando, às vezes coloca uma outra grafia para aquele fonema que não corresponde e nós entendemos que a criança não sabe escrever. Lanche, estou olhando aqui, mas eu já mostro para vocês. Lanche, lanche, lá, lé, li, ló, lu. Escreva lanche. Onde ela vai achar o l? Fechado. É o mesmo grafema. Se escreve LA, mas o sonoro, a consciência fonológica que trabalha o som das palavras, a articulação da fala é outra. E a criança se perde nesse processo se ela não for trabalhada nisso. Então, aqui tá o que eu acabei de falar para vocês, que isso daqui é um grande nó para a criança, né? Para nós adultos está resolvido, nós damos conta do sistema de leitura escrita, nós fomos alfabetizados. Porém, a criança está num processo e ela precisa ser ensinada. Então, há problema com a memorização? Não, quando lhe cabe. Mas nesse caso da alfabetização, das palavras, da articulação, o som é muito importante. Por isso que eu tenho falado tanto aqui da consciência fonológica. Outra questão, a estrutura que nós temos, consoante e vogal. Então, é representada a família silábica, consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal, une-se duas consoantes, duas sílabas e eu tenho uma palavra. Ok. E a outra estrutura? E as demais estruturas? E quando ele percebe sonoramente outra estrutura, ele não identifica. Ele não identifica. Por exemplo, eu tenho na sala uma criança chamada Bruna e uma criança chamada Marta. A estrutura da sílaba da Bruna é consoante, consoante, vogal. Da Marta é consoante, vogal, consoante. Isso tem que ficar mais claro para a criança sonoramente. Eu não tenho só um tipo de estrutura consoante e vogal. Eu tenho outras estruturas que eu tenho que dar conta. Por isso o processo da fala é tão importante. Então vamos lá. Outra questão, na questão da memorização, que os teóricos trazem para nós, que é um problema que nós temos que resolver. Não só apresentar a família silábica e repetir essa estrutura em todo o processo. Nós temos outras coisas a garantir.
Vamos voltar lá ao nosso começo do erro da Ganella e do Cabonete. Então, percebe-se que tem aí um problema sonoro, às vezes, não só de ortografia. Então, por exemplo, nós aprendemos lá a família silábica, babibi, bobo, cacocu, vou apresentar agora, laleli, lolu, dadili, dudu. Tem algumas que têm umas exceções, por exemplo, K, cocu. Eu não falo K, que, cocu, porque o que já é de uma outra estrutura. Ela não é estrutura consoante vogal, correto? Ela é de uma outra, vamos dizer assim, família silábica que nós apresentamos para a criança. Assim como o Gá, Gogu, Gegui, outra família silábica, outra estrutura silábica. Vogal, consoante, consoante, lembra? É uma outra estrutura. Então, eu apresento Cacocu para minha criança, Ceci. Sonoramente, a criança não é trabalhada, isso, ela tem várias opções de escrita. Então, por exemplo, uma criança escreve cidade e ela escreve careta. No cidade, ela pode muito escrever com S, porque o som de cidade, mesmo sendo com C, o som é S, cidade. Um erro ortográfico, ela tem que distinguir. Careta, o som é o K, não é a estrutura silábica CA. Se ela for pelo som, ela pode muito bem escrever o K, que é o que nós falamos que não é erro e que alguns pais, principalmente família, quando vai questionar o professor, fala, você não sabe dar aula, você não corrige, meu filho está escrevendo errado. Mas isso é uma questão sonora. A criança está representando o som, porque o C aí e o S tem o mesmo som de cidade, né? Ela precisa saber que essa palavra usa-se o C. A mesma coisa é o cabonete. Então, a criança pode pensar assim, se aqui o C tem som de S, ela pode muito bem se confundir e fazer o K como som de S. No momento da escrita, ela vai buscar a referência dela e ela fala o S. O S, o C às vezes é S, cabe o S, então há essa troca. Então, o que nós temos que estar atento, se é um erro de ortografia somente ou se está uma ortografia ligada ao som, porque às vezes o som pode confundir essa criança. Se para cidade eu coloquei o S, não era? É C. Por que sabonete eu não posso pôr o C, o S? Então, algumas coisas a gente tem que dar conta e lidar e preparar essa criança também com a fala. Disse também, retorno a dizer, que as crianças são muito trabalhadas na escola, é uma falha, vamos dizer assim, nossa da escola, que a gente preza muito a escrita e não a leitura e não o som da fala. Se nós temos uma fala errônea, a escrita será também. Isso todo mundo concorda e sabe. Mas nós não trabalhamos o som, nós não trabalhamos o fonema. É só o grafema que a gente evidencia, porque o grafema, quando a criança faz isso aqui para mim, ó, eu imediatamente identifico o erro, tá errado. Agora, por que ela errou? Onde está o erro? Na ortografia ou na consciência fonológica e no som, né? Então, esse é um trabalho que nós temos que estar bem atento e garantir junto com as sílabas. Ok? Apresentei as sílabas no que cabe. Outra questão, deixa eu terminando falando isso, que não é que se questiona que não cabe mais as sílabas, mas como ela é trabalhada. Não cabe a gente decorar famílias silábicas, mas com significado, que é o tanto a gente tem evidenciado. Significado para a criança é o má da Mariana, é o má do Marcos que tem na sala, não do má memimomu. O que é o má memimomu, né? Agora, quem que é o Marcos? Isso faz sentido para a criança, do nome do pai, da mãe, do amiguinho da escola. O nome é uma fonte que nós trabalhamos o tempo todo, que é muito rico e tem várias estruturas silábicas aí para a gente trabalhar.
Então, essas são questões, né, que nós devemos saber, entender e saber principalmente como trabalhar com as crianças. Como eu tenho dito, a consciência fonológica tem aí algumas etapas para ser trabalhadas e não é do jeito que eu quero, na ordem que eu quero. A cada momento, mesmo que seja dentro das fases de escrita, como no todo o processo de ensino e aprendizagem das crianças, seja no começo, na alfabetização inicial, na pré-escola, primeiro ano, segundo, terceiro, quarto, quinto, a consciência cabe, mas dentro da faixa etária e do nível de aprendizagem. Até onde meu aluno sabe o que eu preciso avançar com ele. Esse é o trabalho que nós devemos fazer enquanto alfabetizadores. Então é isso, eu gostaria muito de agradecer. Espero ter ajudado um pouquinho na reflexão sobre a memorização, a consciência fonológica e especificamente desse método de alfabetização, que é o silábico. Espero ter contribuído e se você tiver alguma dúvida, algum questionamento, eu adoro receber, tenho recebido bastante. E deixe aí um comentário ou entre em contato comigo. Ficaria muito feliz. Obrigada e até a próxima.